Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, aqui no nosso quadro Inspiring Brains, que é um oferecimento da Illumine Consultoria, que trabalha levando neurociência para o ambiente organizacional, com soluções para liderança, para diversidade e inclusão, para comportamento, né, as chamadas soft skills, e também para atendimentos específicos de necessidades de equipes comerciais, para entender como que os cérebros compram. Então, se você ainda não conhece a Illumine, por favor, entre aqui no site www.illumine.com.br, que você vai conhecer essa empresa, essa iniciativa de uma consultoria especializada na aplicação de neurociência ao ambiente organizacional. E eu trago notícias de Austin, Texas, SXSW, o evento que marca, né, como um festival de inovação que leva pessoas do mundo todo para lá e onde estão os principais nomes que aplicam, que nos mostram quais são as tendências que estão acontecendo nesse exato momento. E eu quero falar de um tema muito específico. Você deve conhecer a Amy Webb, que é uma das mais famosas futuristas do mundo, e ela sempre publica e revela o seu relatório de tendências durante o Southwest by South, durante esse festival. Já é esperado, né? E este ano o relatório de tendências da Amy Webb tem um número capcioso, né? Ela fez 666 tendências, né? Ela, o time dela, que estudam as tendências de futuro. E uma frase dela bastante marcante, né, que está sendo reproduzida em tudo quanto é relatório que as pessoas estão fazendo de download, né, do SXSW, tudo quanto é matéria, tudo quanto é site, que ela afirmou categoricamente que a internet, como a gente a conhece hoje, não existirá mais, né, que vai ser outra coisa. E isso tem muito a ver com a inteligência artificial generativa, né? Porque ferramentas de busca, como é o caso do próprio Google, né, que eu tive o prazer de visitar. No vídeo da semana que vem aqui do Inspiring Brains eu vou fazer um apanhado de como foi essa visita lá no Google. Mas buscas, por exemplo, que se fazia numa ferramenta de análise, né? Porque basicamente o que o Google faz é analisar aonde é que estão os conteúdos que as pessoas, quando visitam, se demoram por mais tempo e encerram a busca, né? Então, é meio que o usuário é quem diz qual conteúdo é bom. E quando você coloca uma IA generativa para ler um monte de conteúdos, para aprender com um monte de conteúdos, isso muda, né? Muda bastante a situação, porque agora você tem um sistema que, justamente por observar a ocorrência de determinados resultados, justamente por ser capaz de perceber com que frequência determinadas palavras aparecem juntas e como é que isso se transforma numa construção de linguagem com significado, o que a busca, né, que uma IA generativa é capaz de fazer tem muito a ver com constância e frequência de determinados elementos. E ela vai acabar revelando como que essa constância e essa frequência podem se manifestar em produções, por isso generativa, né? E a Amy Webb trouxe um conceito que seria uma osmose, né, entre diferentes ferramentas de inteligência artificial, generativas e não generativas, e também outras abordagens de inteligência artificial, com o ser humano. O que ela chamou de iasmoses, né, que seria IA, né, de inteligência artificial, ou AI, né, aismoses, na verdade, aismoses, que é essa construção integrada do ser humano com a internet generativa, com a inteligência artificial generativa, né? E aí, o que essa tendência, onde essa tendência me pegou, a ponto de eu vir aqui no Inspiring Brains falar com vocês sobre isso, é porque eu acho que, de fato, com essa perspectiva dessa construção
meio osmótica entre o ser humano e a inteligência artificial, o impacto que isso tem no trabalho não é um impacto de substituição. A gente tinha um certo temor, eu diria há uns 5, 6 anos atrás, isso era bem forte. Depois, um pouco recrudesceu, mas as pessoas continuaram falando muito, que é uma espécie de uma profecia, vamos dizer assim, que apareceu muito forte naquele livro Homo Deus, do Yuval Harari. Naquele texto, o Yuval Harari, ele inclusive chega a usar uma palavra bem dura, né? Porque ele diz que vai ser construída uma legião de inúteis. Quer dizer, um conjunto de pessoas que, por não terem uma função específica laboral na sociedade, por não conseguirem operar de forma produtiva, agregando valor na sociedade, se tornariam inúteis. Com essa perspectiva de que nós vamos poder acrescentar a capacidade humana uma capacidade, uma potência associada com a inteligência artificial, então, se a inteligência artificial agrega valor funcional a um ser humano, será que realmente a gente continua tendo esse fantasma de pessoas que não vão ter valor na sociedade? Ou os processos de educação. Imagina, por exemplo, o gap de educação que a gente tem hoje podendo ser tampado por uma inteligência artificial generativa. E por que eu digo gap de educação? Porque eu digo, primeiro, nós temos muito problema de investimento em educação. Nós temos sobrecarga nos professores, especialmente no ensino público, onde a gente tem turnos, escalas, um número menor de professores em relação àquilo que é necessário, o que gera uma enorme sobrecarga na função docente. E eu mesma já experimentei criar uma ementa de uma disciplina apoiada pelo ChatGPT, pelo ChatGPT. E vai bem. E ele entrega um valor bem bom. Outra coisa que eu fiz também foi pedir que ele produzisse perguntas para uma avaliação. Inclusive, fui capaz de pedir diferentes níveis de complexidade. E ele atendeu. Eu peguei um tema de neurociência e perguntei, faça perguntas de nível básico, ou agora perguntas mais difíceis. E ele operou, e ele entregou. Então, eu não estou dizendo que o professor não tem capacidade de fazer isso, mas se ele tem esse tipo de ferramenta apoiando, possivelmente nós vamos poder tamponar gaps de educação que nós já enfrentamos. E, ao mesmo tempo, nós podemos fazer com que tarefas que muitas vezes são mais complexas, vou dar um exemplo para vocês. No meu trabalho, que envolve redes sociais, envolve produção de conteúdo, produzir conteúdo é uma coisa que demanda tempo. Se a gente pede para essa geração de conteúdo ser feita a partir de um conjunto de perguntas e trabalha essas perguntas e soma tudo isso e gera um conteúdo que é uma osmose entre o trabalho humano e o trabalho da inteligência artificial, o trabalho do ser humano aumenta de produtividade, você rende mais, você se sente menos sobrecarregado com tarefas que muitas vezes são exaustivas, produzir um texto, corrigir um texto. Eu definitivamente, em português, óbvio que é onde eu tenho a maior destreza, eu não consegui pegar um erro de gramática ou de ortografia na produção do ChatGPT. Isso é uma coisa surpreendente, porque eu, que tenho uma boa capacidade de redação, cometo erros, obviamente. E ele produz um texto sem erros. Então, imagina o que isso pode servir, por exemplo, para correção de e-mails que você vai enviar. Que hoje em dia, às vezes, passa, um estagiário tem que submeter um e-mail que ele escreveu para um assistente para saber se está tudo correto para poder enviar. Na verdade, você vai estar empoderando, você vai estar dando mais força para esse estagiário, que
apoiado pela inteligência artificial, pode ter mais confiança no trabalho dele. Então, eu achei muito interessante essa abordagem, porque quando eu pego o texto do Yuval Harari, de 5 anos atrás, acho que até um pouco mais, do Homo Deus, onde ele é enfático em dizer que nós teremos um conjunto de pessoas que vão ficar apartadas da sociedade, vão ser consideradas inúteis, me chama muito a atenção o fato de que provavelmente ele isolou variáveis para falar isso. E ele desconsiderou que o mesmo impacto que a inteligência artificial vai ter sobre o trabalho das pessoas, também vai ter sobre o desenvolvimento humano, sobre a educação humana e sobre a potência de trabalho humano. Então, se hoje nós temos um conjunto de pessoas que estão isoladas do ponto de vista digital, as ferramentas digitais, as ferramentas tecnológicas se tornando mais friendly, né, mais amigáveis para essas pessoas, isso pode significar uma inclusão e não uma exclusão. E eu acho que cabe a nós, né, e isso foi muito comentado lá no festival também, né, no Southwest by Salto, que cabe muito a nós fazer essa integração. Nós estamos falando mais sobre gerar conexões do que sobre apartar as pessoas. A pandemia também nos chamou a atenção sobre a necessidade do contato, da conexão. Fala-se muito hoje em conexão. Justamente como uma rebordosa, vamos dizer assim, uma ressaca da pandemia. E, em paralelo, esse texto, Homo Deus, tão enfático em dizer que no futuro teremos uma legião de inúteis, pode ter desconsiderado o impacto que a inteligência artificial vai ter no desenvolvimento desses seres humanos. E em cada uma das empresas, não é, que a gente atua nos diferentes setores, a gente vê a oportunidade de integração do ser humano com a tecnologia. Eu tenho visto, né, vários autores de diferentes áreas, né? Ontem mesmo eu assisti um conteúdo da Regiane Toigo, que é uma das pessoas que eu mais admiro em produção de mídias, né, sociais e gestão de mídias. Ela tem uma agência especializada nisso e é muito disruptivo o trabalho dela, é muito bom, é muito inteligente. E ela contando para esse gerador de conteúdos, para esse gestor de mídias, né, sociais, qual é o impacto favorável de você poder absorver uma ferramenta como é o caso da IA generativa, né, o caso do ChatGPT especificamente que ela estava comentando. E o que eu tenho visto, mais do que destruir trabalhos, eu tenho visto pessoas falando sobre oportunidades que se abrem. Então, eu volto um pouco mais otimista do que eu fui para Austin em relação a esse tema. E, por coincidência, ontem eu ouvi uma pessoa fazendo uma crítica ao trabalho do Yuval Harari, dizendo que, eu gosto muito do Yuval Harari, dizendo que ele se baseia pouco em fatos concretos e que ele trabalha muito com projeções abstratas construídas por ele mesmo. Pode ser que essa pessoa tenha mais razão do que eu, porque eu de fato gosto do trabalho do Yuval Harari e estou justamente nesse lugar de testar essa dúvida, né? Porque, obviamente, o cenário de seres humanos integrados, conectados e se beneficiando da tecnologia é muito mais interessante do que um cenário de destruição, de desigualdade, de exclusão. Então, se eu puder escolher, acho que eu fico com essa inteligência artificial que me dá ferramentas, que me ajuda a trabalhar e que favorece que o ser humano trabalhe por menos horas, com mais qualidade, mais entrega, melhorando inclusive a qualidade de vida humana, uma vez que a gente já sabe o tamanho da bronca que a gente está enfrentando de saúde mental, de ruptura de saúde mental com depressão, ansiedade, por aí vai. Então, se você está no ambiente organizacional e tem se defrontado com essa pergunta sobre qual é o impacto que a IA vai ter sobre nós, comece a pensar nessa possibilidade de integração do ser humano com a máquina, num nível de poder aproveitar aquilo que é, de alguma forma, repetitivo, mas difícil, como, por exemplo, a produção de um texto sem erros, para favorecer a produção humana. E essa é só apenas uma das provocações. E você que ficou até aqui,
Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que podem gostar dessa discussão e também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece também de visitar o site da Illumine, a empresa que permite que a gente esteja aqui produzindo esses conteúdos para vocês toda segunda-feira no quadro Inspiring Brains. Então vai lá, www.illumine.com.br e veja de que forma que esta empresa incrível pode te ajudar nos seus desafios aí no ambiente organizacional. E eu te espero aqui ou na próxima segunda para outro Inspiring Brains ou todos os dias, porque todo dia é dia de vídeo aqui no Nada Trivial, com temas diversos e diferentes aplicações da neurociência. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.